Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o meu 7º período do curso de História, licenciatura em História, o meu penúltimo período, tô chegando aí no final da graduação, muita coisa acontecendo, mas eu quero conversar um pouco com vocês sobre como é que foi com as minhas disciplinas, minhas avaliações, as disciplinas que eu mais gostei, que eu menos gostei, e eu espero que vocês gostem, deixem aqui embaixo o que você acha, lembrando que eu faço esse vídeo desde o primeiro período, tem alguns que eu acho que eu não gravei, principalmente do 6º e do 5º período, eu acho. Mas tem uma playlist aqui sobre vida universitária, vai lá conhecer, e lá eu falo um pouquinho também como é que é fazer o curso de História para quem tem interesse, principalmente aqui na UFAM. Seguindo a tradição, eu vou falar as minhas disciplinas e no final eu vou ranquear da melhor para pior, qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Mas durante o vídeo eu acho que vocês vão adivinhar quais são essas disciplinas. Bom, primeiro, estágio supervisionado 3, a gente tinha que fazer observação no ensino médio, então era na segunda-feira, a gente praticamente não foi para a faculdade, porque o meu professor da faculdade estava um pouquinho doente, graças a Deus ele já está bem, mas ele estava dodói e a gente não foi muito para socialização na faculdade. Tivemos basicamente 80-90% do tempo na escola que a gente estava supervisionando, né, trabalhando ali com estágio, e a gente teve que entregar, como de praxe, um relatório final contando as nossas experiências, o que desenvolvemos na escola, o que fizemos ali com o professor, as aulas que acompanhamos, as atividades que foram desenvolvidas. Basicamente isso, em estágio 3, era majoritariamente observação, mas também teve regência, teve entrevista com o aluno, com o professor, foi uma mistura e deu certo no final das contas. Tem um vídeo, eu gravei um vídeo sobre estágio supervisionado, não sei se já saiu, se não saiu vai sair, mas eu gravei e vou contar melhor, com mais detalhes lá, a experiência de fazer estágio no ensino médio. Feira, Historiografia Geral 1. Gente, essa disciplina pra mim, ela foi muito complexa, porque eu tava esperando que fosse uma das minhas disciplinas favoritas do período, e não foi isso que aconteceu. Em relação à avaliação, foi muito tranquilo, a gente teve uma prova e um seminário, mas o meio ali do período, fazer a disciplina que foi difícil. Os textos, eles eram complexos, na maioria das vezes, apesar de não serem longos, eles eram chatos de certa forma, porque eu não conhecia a maioria dos historiadores ali. A gente pegou um recorte de Historiografia Geral 1, que era Antiguidade, Medievo e Renascimento, Renascença, né? Só que assim, historiadores que a gente não conhecia, muitos que eu particularmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu fiz um seminário, o seminário do meu grupo foi de um historiador que assim, que é muito conhecido, mas eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Então as figuras clássicas, Homero, Heródoto, Tucídides, Tito Livio, Políbio, quem mais? Agostinho, essas coisas, sabe? Só que não é uma historiografia que eu tenho muita consciência, que eu leio muito a respeito. Não tenho realmente contato com essa historiografia produzida no início, né, na antiguidade até Renascimento ali. Eu tenho afeição, né, e uma relação mais próxima com século XX, XIX. Antigamente não é muito a minha praia, assim, não consigo ler e me interessar muito, sabe? É muito diferente de tudo que a gente vê agora na modernidade. Eu sei que são as bases, eu sei que a gente tem que ler, mas era muito complexo, gente, era muito difícil. E eu não gosto de passar por uma disciplina só por avaliação, sabe? Só fiz a avaliação, passei e deu tudo certo. Eu gosto de aproveitar, principalmente quando é uma área que eu me interesso, que é a historiografia, a história da historiografia. Eu me interesso muito, mas historiografia geral não foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada, porque não consegui aproveitar da forma que eu gostaria. Eu acho que historiografia geral 2 vai ser melhor, porque é século XIX, XX, eu acho que vai ser mais a minha praia, assim. Mas a 1, realmente, eu não consegui gostar, não consegui me simpatizar. E, infelizmente foi isso, eu não tenho muito o que falar mais a respeito. Brasil Republicano 1. Gente, isso aqui que eu vou falar pra vocês é uma surpresa que foi uma surpresa até pra mim. Foi uma das minhas melhores disciplinas do período. Eu acho que no ranking das 6 foi a segunda melhor disciplina. Sério mesmo, assim, eu fico muito surpresa em falar isso, porque eu não sou uma leitora muito afeita de história política, não leio muito a respeito, tenho uma certa dificuldade, é muito detalhe, é muito narrativa em alguns quesitos.
Mas essa especificamente, assim, foi uma disciplina que eu gostei muito, eu participei muito. A gente só teve fichamento, resenha de filme e uma prova, foi bem tranquilinha. Só que eu acho que foi porque justamente eu senti muita falta disso, né, dessa abordagem mais política, das disputas políticas, em Brasil Imperial, que a gente viu muito sobre a história social da escravidão, que é muito importante, mas eu senti falta desse embate da consolidação da monarquia, dos embates, né, intra ali, no contexto ali da monarquia, Ordem Luzia Saquarema, a gente viu pouquíssimo a respeito disso. E em Republicano a gente só viu basicamente isso. Foi muito legal, eu gostei muito dos textos. A abordagem que o professor escolheu também faz relação à formação dele. Ele é um professor da Nova História Política, faz total sentido a abordagem que ele utilizou em Brasil Republicano 1. Então, foi uma disciplina que eu gostei muito, que eu gostei muito dos textos, que eu consegui me conectar com os textos e participar e gostar e ir atrás de material extra, sabe? E foi uma surpresa até pra mim, eu não imaginava que seria assim a minha relação com o Republicano 1. E eu tô muito animada pra 2, que vai ser com o mesmo professor. E essa foi um recorte de Primeira República, então queda da monarquia, implementação em 89 da República e golpe de 30 com Getúlio Vargas. Esse é o recorte da Primeira República. Então a gente viu sobre coronelismo, a gente viu sobre Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, a gente viu sobre Canudos, tudo aquilo que vocês imaginarem a gente viu um pouquinho, movimento operário, tudo mesmo nessa primeira disciplina, e foi muito legal, eu gostei muito. História Contemporânea 1 foi uma disciplina assim que ficou no meio termo pra mim, sabe? Eu não cheguei a odiar e não suportar, mas eu também não amei, não foi a minha favorita. A gente pegou um pouquinho do século XVIII, estudamos sobre liberalismo, marxismo, até partilha da África, imperialismo. Foi uma disciplina muito fácil, a gente assistiu filme, fizemos fichamentos, fizemos resenhas, papers também, das apresentações dos colegas. Foi, de um modo geral, muito tranquilo. Os textos, eles eram bons, eles eram fáceis. Os iniciais, assim, que era sobre marxismo e liberalismo, né, o Adam Smith, eu achei um pouquinho mais difícil, mas a dinâmica que o professor utilizou foi muito melhor. Ele tem um tato, assim, para lidar com a aula, sabe? Ele consegue fazer com que fique um pouquinho mais dinâmica do que o usual. Então, isso foi legal da disciplina. Gostei, como eu falei, não foi a minha favorita e nem a que eu menos gostei, mas foi uma experiência muito legal. E Contemporânea 2 vai ser outro professor. Contemporânea 1 foi professor substituto, então bem diferente, né, do que realmente normalmente dá essa disciplina. Mas vamos ver agora em Contemporânea 2 se eu vou gostar mais dos textos. Foi bem fácil, eu vou deixar aqui a foto do livro que a gente utilizou. Lógico que não foi só esse, mas foi um dos que eu mais gostei. Bem tranquilo para comprar, ele é bem baratinho e eu acho que dá uma ideia geral sobre esse momento histórico. TCC1 foi uma disciplina bem assim, que eu nem lembrava que ela existia, porque era basicamente só para você construir um projeto de TCC. Como eu não vou fazer TCC, eu não precisei necessariamente me agarrar às reuniões de orientação, foi com o meu orientador da iniciação científica. Então, eu entreguei um projeto final para ele, como se fosse meu projeto de TCC normalmente, com o tema de pesquisa que eu já desenvolvo. Entreguei para ele e foi bem tranquilo, a gente não tinha data certa, assim, para ter aula, para ter reunião, né? Era muito livre, você marcava com ele reuniões mais abertas, mais livres, no dia que ficava melhor para todo mundo. E foi bem tranquila, bem de boa. TCC2 eu não faço, porque eu não vou defender o TCC, mas de um modo geral foi bem de boa, bem tranquilo. E por último, Teoria da História 2, a disciplina assim que fez com que esse período valesse a pena, sabe? Porque eu gosto muito desse debate de teoria, da epistemologia histórica, eu gosto muito. A gente viu o século XIX, século XX, correntes historiográficas, então escola dos análises, o marxismo, a gente viu história vista de baixo, microhistória, estruturalismo, pós-estruturalismo, pós-modernismo, tudo, assim, tudo que vocês imaginarem a gente trabalhou um pouco. Muito legal, gente. Os textos, assim, eu li todos os textos, menos de História Vista de Baixo, mas todos os outros eu li. Alguns que eu gostei mais, alguns que eu gostei menos. Eu realmente tinha vontade de estar ali nas aulas, sabe, participando, porque é um texto, são assuntos que eu gosto bastante, que eu me interesso, que eu realmente quero me aprofundar no futuro. Que eu não quero parar de estudar, porque eu realmente gosto.
que é teoria da história e história da historiografia. Os textos que eu fiquei mais minha cara impossível, então pós-estruturalismo, pós-modernismo, narrativismo na história, narrativa e acontecimento na história, foram textos muito bons que eu realmente gostava de ler, que eu me encontrei, sabe? Eu acho que essa minha relação com teoria da história é muito isso. Eu encontrei o que eu gosto de estudar dentro da minha área, que eu gosto de ler, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de me dedicar mais tempo, sabe? Então foi muito legal, a avaliação era só apresentação de texto e uma entrevista com o professor do departamento para conhecer um pouco da produção historiográfica dele, o contexto de formação, como ele chegou a ser professor do departamento, que o meu grupo fez com o meu orientador também, então foi bem tranquilo. E é isso, a melhor disciplina pra mim. E a gente já consegue ranquear aqui a melhor disciplina Teoria da História 2, não tem nem dúvida, assim. Desde o 6º período eu gosto muito de Teoria 1, mas Teoria 2 eu gostei muito mais, porque eu me conectei muito mais com os textos do que na 1. E a pior, infelizmente, não gostaria de estar falando isso aqui, meu coração dói falar isso aqui, mas foi Historiografia Geral 1. Também não consegui, gente, me conectar com os textos. Essa é a questão. Não foi uma disciplina difícil de passar, sabe? A gente conseguiu passar com uma nota legal. Eu consegui passar com uma nota legal. Mas o meio da disciplina, o fazer a disciplina, as aulas, os textos, assim, não dava, gente. Não dava mesmo, assim. Eu não sou uma pessoa muito afeita a esse debate de antiguidade, medievo, renascimento. E mesmo os meus colegas, que são dessa área de antiguidade e medievo, eles não gostaram muito da disciplina. Então o problema não foi só comigo, sabe? Foram textos realmente mais complexos. Vou colocar uma foto aqui do livro, que eu não acho que seja um livro ruim, que o professor utilizou na maioria do tempo na disciplina. Mas são historiadores que a gente não tem muito contato, sabe? E foi difícil por isso. Esse é o ponto. E é isso, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam mais um vídeo aqui comigo, falando sobre as minhas disciplinas, a faculdade, o curso de modo geral. Vou gravar o último vídeo, que é falando sobre o meu 8º período, como que vai ser, quais são as disciplinas que eu vou fazer. E eu estou muito ansiosa para essa fase que está se encerrando, para outras que vão vir no futuro. E fico muito feliz também porque vocês gostam de acompanhar esse meu período de formação. Estão aqui desde o primeiro vídeo da primeira semana de aula da faculdade. Estão aqui até o final e eu fico muito agradecida de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!